Como é que você viu isso, assim? Eu sei que fica viajando também nessas coisas da música mundial, assim. Eu sou uma jornalista cultural apaixonada por música, principalmente. Acho que eu Sim. acabei me especializando um pouco nessa editoria. Eu acho que a música num filme, ela tem um papel... É difícil pensar o cinema sem trilha. Eu acho, assim, eu consigo... Mesmo que seja uma trilha ambiente, é uma música, né? Se você tem pássaros cantando, enfim. Eu acho que são duas coisas... O cinema não vive sem a imagem e sem as suas trilhas. E nesse filme, eu acho assim que tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma conversa assim do roteiro com a trilha, né? Então, não sei se é uma percepção equivocada minha, mas tinha algumas cenas do filme assim que eu falava, não é possível, esse roteirista pensou nisso, né? Não é uma música aleatória que está entrando aqui. Então, vou te dar um exemplo de uma cena. Quando a empregada tá passando tá passando roupa, você escuta o Roberto Carlos, né? Sim. No radinho dela. Quando uma das filhas vai para Londres, né? E ela começa a filmar com a Super 8, com a câmera dela, e aí você escuta Baby, né? Na Voz dos Mutantes, que é a música do Caetano, que se não me engano, é uma das canções que ele compôs no exílio, né? Então, assim, tem uma conversa do roteiro com as músicas. Isso é uma primeira coisa que me chama a atenção. Quando a Eunice, a personagem da Fernanda Torres, por exemplo, está tendo uma uma conversa sobre política com a filha mais politizada, e ela está sempre muito preocupada com essa filha por causa das batidas policiais, e a menina sempre nas manifestações, colocando na perspectiva da mãe, ela estava ali se colocando sua vida em risco, né? A menina, a filha. E aí a Eunice vai lá e coloca uma música para encerrar a conversa. Ela vai lá e coloca uma música como 2 e 2, né? Acho que na voz do Roberto, que é uma figura que a gente sabe que dos artistas brasileiros talvez seja uma das figuras mais controversas durante é o artista que ficou eu não conseguiria, assim... Eu sei que as pessoas tendem a definir isso de um jeito, né? Como tudo hoje é 880, mas eu acho o Roberto a figura, a figura mais difícil... de mais difícil definição durante esse período da ditadura. Porque se, por um lado, ele não era uma voz política clara, ele é o cara que fez, junto com o Erasmo, É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo. A música está na voz do Erasmo, mas é uma parceria. Só que o Roberto não cantou. Quem cantou foi o Erasmo. Que é uma música que claramente fala daquele contexto político do Brasil naquele momento, né? Preciso dar um jeito, meu amigo, né? Tanto que uma grande sacada tá no filme, né? Como a canção principal, né? Mas o Roberto é esse cara que foi condecorado pelo governo, pelo regime militar também. E é um cara que não falava sobre política. Então, ele entrou para a história como uma figura um pouco obscura ali, né? Um artista que não se manifestou. Entrou para a história como isentão. Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim. Mas foi, né? E aí você tem Tom Zé maravilhoso, né? Que as pessoas falam muito se referindo à trilha da canção do Erasmo, mas eu adoro... Eu acho que é uma música que absolutamente, assim, bem colocada no filme, que é o Jimi Hendrix, né? Que é uma canção, assim, bem psicodélica, do Tom Zé, né? E aí você tem... Eu vou tentar lembrar de cabeça, Betão, mas se você estiver aí com a trilha sonora, me ajuda. Você tem Tim Maia, Tim Maia. Roberto, Mutantes, como eu falei, com Baby. Você tem Juca Chaves, que é aquela canção hilária dele do Come Back to Piauí. Como é que é? I Wanna Come Back to... I Wanna Come Back to Bahia. Não, Piauí. Não, Piauí. Que é daquele estilo que era do Juca Chaves, né? Aquelas letras inteligentes e bem-humoradas. Então, assim, é uma trilha em que muito, muito
bem colocada historicamente, porque são músicas daquele momento, né? Daquele início de década de 70, que foi um momento incrível para a música popular brasileira. O que nos traz a interessante conclusão de que, nos momentos mais difíceis, politicamente, culturalmente, a gente deu nó em pingo d'água. Porque você tinha ali esses artistas, Chico, Caetano, Gil, Roberto, no seu... Para mim, que é a melhor década de produção dele, né? E do Erasmo, dos anos 70. Você tem Tom Zé, você tem tanta coisa ali acontecendo naquele momento, e o Brasil vivendo uma barra pesadíssima, e os artistas fazendo discos lindos, canções incríveis.